Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, sejam muito bem-vindos. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meribá, ou Meriba. Esse é o refrão que cantamos no Salmo. Expresso na necessidade de manter o coração sempre atento, os ouvidos bem aguçados para escutar hoje a voz do Senhor e não ter o coração fechado como em Meribá. Como assim? Olhemos a cena que tivemos no livro de Números, capítulo 20, versículos 1 a 13. O povo começa a murmurar novamente, coisa que o povo de Deus não faz e nenhum de nós também faz. Nós todos não somos murmuradores e nem reclamadores daquilo que Deus nos proporciona. No caminho que nós percorremos ao longo da vida, nós todos somos eternamente e sempre muito gratos por tudo que temos. Nós não somos como o povo de Deus que reclama, na sua liberdade, reclama da falta de carne, tendo o que comer, da falta porque o alimento que nos é dado já enjoamos, então nós não reclamamos também. Nós também não reclamamos quando aparentemente não há água e nós também não nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós desde sempre. Nós não nos esquecemos. Nós somos gratos, atentos, despertos, nós somos sempre muito dispostos. Por isso que esse refrão não se enquadra a nenhum de nós. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os corações como em Meriba. É claro que eu estou sendo irônico e todos nós sabemos disso. Caríssimos, o coração do povo fechado em Meriba, um coração que não escuta a voz do seu Senhor. Vejamos, mais uma vez, o povo reclama. Mais uma vez, demonstra-se insatisfeito. Mais uma vez, blasfema dizendo que seria melhor nós sermos escravos do que estarmos aqui.
A expressão no versículo 5 do capítulo 20 é muito emblemática. Porque nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não se produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber. É isso que o povo reclama. Mas, quando recebem a terra prometida, o que fazem? Mas não vamos lá, isso são cenas para os próximos capítulos e para os próximos dias. Vamos nos ater somente a Números capítulo 20, versículos 1 a 13. Após esse fato, o Senhor então fala a Moisés da seguinte maneira: toma a tua vara, reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Na presença deles, ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Essa é a orientação. É o que o Senhor diz a Moisés e Arão. Uma coisa simples. Porém, vejam o que Moisés faz. Versículo 11. Reúne o povo e, levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Ele fez algo errado? Fez. Fez sim. Versículo 8. Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai. Você ordena com a voz. O que Moisés faz? Levanta a mão e fere, bate 2 vezes na rocha. Qual a diferença entre falar e bater? Toda. É como se ele tivesse... Você pode dizer a uma criança, não faça isso. Ou você pode segurar a criança e fazer assim, não faz isso. Qual a diferença? O gesto demonstra sua paciência, o gesto demonstra sua atenção ao que foi orientado, o gesto demonstra a sua credulidade naquilo que foi orientado. Logo, Moisés, ao ferir 2 vezes a rocha, ele mostra, de algum modo, que ele já não está com a mesma paciência que tinha. Ele não escutou adequadamente o que foi lhe falado. O gesto diz muito. Não era para ele bater, era para ele falar. E ele bate. Quando ele bate na rocha, ele diz muito mais do que simplesmente eu acredito e confio naquele que me indicou a ordenar. Um pequeno gesto que mostra a sua atenção na escuta e no reconhecimento daquilo e da importância daquilo que foi dito. Assim, quando nós escutamos o refrão Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, é importante nós olharmos se hoje nós realmente escutamos ou se nós estamos como Moisés. Talvez até já enfarados,
enfadados, não sei qual é a palavra mais adequada, ou simplesmente já bastante chateados de escutarmos e vermos tantas coisas contrárias àquilo que realmente seria o adequado, se nós já não nos comportamos sem paciência e não escutamos mais. É preciso sabermos se nós já estamos, como o Senhor nos chamou a estar com Ele, atentos à sua palavra, ao seu dizer. Na verdade, nós nos atemos a pequenos detalhes quando nos interessam. Quando nos interessam, pequenos detalhes são importantes para nós. Agora, quando não nos interessa, aquela palavrinha surge. Mas foi só isso de diferente. E qualquer semelhança não é mera coincidência, é proposital. Meus caros, enfim, por causa desse gesto, que demonstra de certa forma uma falta de confiança, o Senhor vê que esse povo, esse número grande desse povo, não entrará na terra prometida. Tudo porque eles não sabem escutar os detalhes. É por causa de um detalhe que fazemos a nossa vida em casa virar um inferno. É por causa de um detalhe que nós podemos fazer com que a comunidade inteira se perca. É por causa de um detalhe que perdemos o emprego. É por causa de um detalhe que podemos matar uma pessoa. Um detalhe. Ontem, enquanto vinha de Belo Vale, numa celebração que tive na comunidade de Nossa Senhora da Boa Morte, lá, me parece que quase Congonhas, vindo para cá, um pequeno detalhe, somente para explicar. Enquanto vinha pela 381, numa faixa onde a faixa contrária não poderia fazer a ultrapassagem, no meio de uma curva, eu me deparo com o quê? Um belo de um carro na minha pista, de quem vinha de Belo Horizonte para o santuário, na contramão. Um detalhe, que se eu não tivesse atenção, hoje vocês estariam provavelmente preparando o meu enterro. É um detalhe que alguém comete, que pode ser frívolo, ou que eu tenho de desatenção, que pode ser o motivo da morte de alguém. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, quando não se informa que eu tenho alergia a tal alimentação e me é servida aquela alimentação com aquele item que eu sou alérgico, que eu posso morrer. É um detalhe. Qual o problema? Então, o problema é simples. O detalhe pode fazer diferença. E aqui, então, o detalhe do modo com que Moisés reage ao bater na rocha, ao contrário de falar, diz muito sobre como ele está, como o povo está. E se olharmos nesses últimos dias, foram muitos detalhes que demonstraram que o povo não está realmente atento ao que o Senhor lhe diz. E é necessário nós termos atenção se nós estamos atentos ao que ele diz, se nós estamos escutando bem a ele. Detalhe. Talvez alguns até vão dizer que crer em Deus é um detalhe. Outros, e está na moda isso, outros vão dizer que, não, para ser cristão, isso é só um detalhe. É um detalhe que faz diferença, como nós escutamos no Evangelho de Mateus. Pedro disse quem era Jesus. Tu és o Filho de Deus. És o Messias. E ele diz isso no versículo 16 do capítulo 16 de Mateus. Como a igreja é capaz de dizer, tu és. Ou então, parafraseando, tu és o centro da minha vida. Como é que é? Vai lá, menino, me ajuda aí. Tu és o centro
Aí o povo coloca a mão no coração e canta. És a razão da minha alegria. Parou? Tu és. Aí vem a hora do detalhe. O detalhe que faz toda a diferença. Eu caminho para Jerusalém. E lá eu passarei pela cruz. Não! Esse detalhe não. Um homem que faz a confissão de quem é Jesus é o mesmo homem que se coloca contrário a ele. O mesmo que diz crer é o mesmo que se opõe. Um detalhe. Não. Que é isso? Não precisa disso, gente. Caríssimos, aqui só tem uma diferença crucial. Porque quando Pedro fala que ele é o Messias, é o Filho do Deus vivo, e logo depois ele fala, não, isso não será necessário. Você não vai morrer. Não pode acontecer isso. Me permitam. Ele está aderindo ao caminho que Jesus propõe ou ele quer fazer o seu próprio caminho? Ele quer fazer o próprio caminho. E todos nós temos a pretensão de, como o povo em Meribá, fazer o nosso próprio caminho. Vivemos as nossas dinâmicas como nos apetecem. Acharmos que não só em voluntariados, não só na igreja, nas nossas liturgias, não só na vivência de nossos ministérios, não só quando nós estamos em nossos trabalhos, não só quando estamos na sociedade, não só quando estamos no Congresso, como por exemplo vemos essa palhaçada que acontece das duas alas de nosso governo, que coloca todo mundo numa situação tão complicada, onde tem mais gente preocupada com o próprio umbigo do que necessariamente com o bem de toda uma nação, seja ele quem for, direita, esquerda e centro. Nós vemos que quando nós queremos fazer o nosso caminho a qualquer preço, um detalhe pode colocar a vida de muita gente em risco. A história de muita gente em risco, ligarmos as pessoas de modo inadequado àquilo que significaria a vida. É por isso que Pedro é advertido. Ou você quer caminhar comigo para ligar as pessoas a mim, no horizonte que realmente gera vida, ou então você faz o caminho como você pensa que é melhor, mas não diga ser meu discípulo. Vá para longe de mim, Satanás. Ou poderia dizer assim, você quer me seguir? Quem segue anda atrás e não se coloca na frente. Nós às vezes queremos que Deus esteja atrás da nossa vontade. Isso é quase uma regra, não uma exceção. Então, é um detalhe. Um pequeno detalhe. Eu lhe pergunto. Você realmente escuta ao Senhor em sua palavra, na tradição da igreja, e se compromete com Ele, ou só em partes? Porque se for em partes, lamento dizer, não estamos seguindo a Ele, mas a um ídolo que nós criamos.